No Saúde Holística de hoje, nós estamos falando de normose e normopatia. Doutor Arthur, gostaria que o senhor explicasse agora para a gente essa parte da evolução do cérebro humano, a influência dele no desenvolvimento da normopatia. Pois não, nós não nascemos humanos, nós nos tornamos progressivamente humanos na medida em que o ambiente permite. Nós poderíamos dizer que teríamos 3 cérebros. Um primeiro reptiliano, que é responsável apenas pelas ações instintivas. O bebê só tem isso. À medida que o tempo vai passando, ele vai estabelecendo conexões com o segundo cérebro, que é o paleomamífero, que também remonta a milhares de anos atrás. E, por fim, o cérebro neomamífero, que é a córtex cerebral, é responsável pelos processos simbólicos, intelectuais e, principalmente, pela empatia e pela alteridade, pela capacidade de perceber e de se colocar no lugar do outro, de sair de si, perceber como é que a sua ação repercutiria na emoção do outro, voltar e recalibrar isso por conta do seu desejo de estar respeitando fraternalmente o próximo. Então esse processo só vai progressivamente se amadurecendo na medida em que o ambiente permita. Porque se assim não é, se o ambiente é brutal, se o ambiente é inóspito, é desinteressante para o cérebro desenvolver solidariedade, alteridade, porque a leitura que ele faz é que o ambiente é brutal e, portanto, é fundamental que ele também seja brutal, ele mantém reptiliano. Só aquele instinto de sobrevivência animal. Exato, ele não chega à dimensão humana. Portanto, não terá alteridade, não terá empatia, não terá fraternidade e não terá amor. E esse amor. Desenvolvimento é feito na infância. Quanto mais tenro, mais importante essa neuroplasticidade, essa modificação do cérebro e essa reformulação do lobo frontal, onde está vinculado esse aspecto da alteridade, ele começa na tenra infância e só vai finalizar em torno de 30 a 35 anos. O adolescente, por exemplo, ele é impulsivo porque tem poucos elementos de inibição. O lobo frontal, ele é principalmente inibidor das reações instintivas e agressivas. Nós temos um cérebro reptiliano de 260 milhões de anos, dos antigos répteis, e um verniz cortical, um verniz civilizatório de 195 mil anos. Só muito recentemente nós começamos a perceber, a reconhecer e a valorizar o outro como um ser igual a nós. É possível reverter esse tipo de normopatia? A criança que não teve amor na infância, que passou por dificuldades e que se manteve até a adolescência com esse cérebro animal, ela conseguiria evoluir depois de adulto ou não? É muito difícil. Isso se chama cicatriz neural, ou seja, é um desvio de neuroplasticidade que aborta determinadas determinadas potencialidades, porque é desinteressante, como eu falei, que ela desenvolva tal quadro. Então, o afastamento, do afeto, de uma relação que seja segura e que ele tenha consciência de ter sido desejado, de ser amado, isso é fundamental, tão fundamental quanto o alimento. Isso para a formação da personalidade, que, repito, está intimamente ligado à formação do cérebro e do lobo frontal. Uma vez não formado plenamente, uma vez dentro de uma sociedade com valores deturpados, enfim, de banalidade do mal, de extrema agressividade, isso com certeza compromete a formação do cérebro. Agora, doutor Sorraco, um número que o doutor Arthur me passou antes do programa foi que cerca de 200 milhões de crianças no mundo hoje teriam normopatia, viveriam nessas condições subhumanas. Como é que o senhor analisa a sociedade, como é que o senhor consegue projetar uma sociedade daqui 10, 20 anos com crianças sendo criadas dessa forma, com pais que abandonaram essas crianças, que essas crianças não tiveram nenhum tipo de amor, elas perderam totalmente a noção de civilidade. Como é que a gente pode esperar uma sociedade daqui para frente? Como o professor Arthur já registrou no livro dele, o futuro é sombrio. Porque esses valores incutidos na criança vêm alimentar o egoísmo, o egocentrismo. Isso leva a uma competição, não vou dizer desleal, mas uma relação humana de desconfiança, de medo e de agressividade. Isso é muito ruim. O horizonte, professor, é sombrio mesmo, não é?
porque nós encontramos sinais claros desse egoísmo que não é aquele egoísmo saudável que ocorre no desenvolvimento humano, na infância, não é? Até os 5 anos de idade, a criança é autorreferente, mas a partir daí ele se desenvolve. E o que está a ocorrer hoje, nesse cenário de egolatria, efetivamente, é que as corporações adotam esse mesmo sistema de se autoproteger. Isso se chama corporativismo, que é o pior dos egoísmos, porque é o egoísmo de um pequeno segmento em detrimento ao anseio social, os interesses da sociedade. Digamos, é um tipo de egoísmo coletivo que se relaciona também com a corrupção, é um passo da corrupção, não é? E que é um passo do crime organizado. Então isso tudo está relacionado. Por que é que a criança, né, desassistida, que tem essa ferida neural, como ele falou, essa cicatriz neural, ela se torna um traficante? Isso é uma coisa muito rápida, porque desde a infância já existe esse problema, não é? O medo está incutido nele, ele desenvolve uma carência absoluta de amor ao próximo. O cérebro reptiliano dele fala muito mais forte do que o sistema límbico e do que o córtex pré-frontal, como foi dito aqui. Então, a verdade é que, lamentavelmente, se nada for feito em relação a uma nova visão da educação para a saúde, não é uma educação para a profissionalização, é uma educação para a vida e para a saúde, seja a saúde física, seja a saúde mental, o horizonte, como o professor falou, é sombrio. Nós poderíamos dizer que esses jovens que não tiveram essa formação em casa, esses jovens que ainda pensam com esse cérebro reptiliano, eles são bárbaros hoje na sociedade, eles não tem como você reverter essa situação? Mas, vejamos, a sociedade, ela privilegia o materialismo, a superficialidade, não é? O desapego, não é? O desapego de uma forma ruim, porque é o desapego que não tem nenhuma consideração com o próprio e não tem condição de se colocar no lugar do outro, não é? Quer dizer, a pessoa está absolutamente isolada de sentimentos. Então, isso, e eu vou te dizer, isso não está só no nível de social carente, está em todos os níveis sociais, você encontra isso em todos os lugares. E aí prevalece o quê? A busca de alternativas para sanar essa angústia e essa frustração da vida, que é a droga. A droga, ninguém usa droga por diletantismo, usa droga para fugir de uma realidade cruel que nós vivemos. Essa é a realidade. Bom, vou pedir mais um minuto para os senhores, nós vamos para mais um intervalo. Saúde Holística volta rapidinho, fique com a gente.